Capítulo 968, Shiruime, isso é. Victor tossiu levemente para indicar que estava se recuperando do choque. Isso é bastante surpreendente. As palavras de Victor ecoaram os pensamentos de todos os presentes. Eles haviam ponderado muitas possibilidades sobre o que ela queria. Mas nenhuma delas levava em conta que a deusa queria vender o panteão. Vale ressaltar que a terra onde se situava o panteão era altamente significativa, especialmente devido à recente fusão do submundo. A autoridade que se conquistaria com essa terra era sem precedentes. Estou curiosa. Uma voz linda e fria ressoou ao redor deles. O grupo olhou na direção da voz, seus olhos pousando em Violette. Com apenas um olhar dos deuses, eles perceberam o quão bela ela era. Não era uma beleza irregular como a de Afrodite e Victor, cuja existência inteira era perfeita de se contemplar, mas ainda assim, ela não perdia para eles. O motivo para isso era óbvio. Ela era uma dragonesa e também tinha a bênção da beleza de Victor. Não só ela tinha, como todas as esposas de Victor também a tinham. Victor mimava muito suas esposas, então tal ato não era estranho vindo dele. Por que você decidiu fazer isso? É muito trabalhoso passar por um mero pedaço de terra, disse ela com desdém, não para Violette, mas para toda a situação em que ela se encontrava. Sem falar que aposto que, uma vez que os panteões soubessem da minha situação, mesmo com o acordo de não interferência até que pelo menos o setor subisse de nível, eu sofreria interferência dos presentes aqui. Seus olhos fitavam cada deus com um olhar frio. Diante desse olhar, os deuses não se encolheram nem mostraram nada visível. Afinal, mesmo que não o dissessem abertamente, as palavras de ela estavam corretas. Conflitos não podiam acontecer publicamente, mas contanto que ninguém descobrisse e não se tornasse algo em larga escala, estava tudo bem, certo? No final, era óbvio que eles sempre priorizariam seus próprios interesses, embora não possuíssem uma inteligência sobrenaturalmente poderosa como a de Victor. Ela sabia que alguns dos panteões estavam formando alianças secretas, como era o caso dos celtas e do hinduísmo. Na verdade, pode-se dizer que, depois de Victor, a única facção que cresceu significativamente foi o panteão liderado por Shiva. Sim, Shiva. Apesar de ser o deus-rei, as palavras de Indra não tinham o mesmo peso que as de Shiva. Todos os seres sobrenaturais que estavam cautelosos contra o ninho do dragão e seu líder, Victor Alucard, sangue ancião, estavam procurando Shiva para formar uma aliança. A razão para isso foi a existência do próprio Shiva e de Kali, que os seres acreditavam ser do mesmo calibre que Victor. Uma ideia que certamente estava correta agora, mas não no futuro. Vale ressaltar que Victor era apenas um novo deus que ainda não havia desenvolvido plenamente sua divindade. Quando ele desenvolveu mais suas divindades, nem mesmo Shiva e Kali puderam ser comparados a ele por ninguém. Uma noção que era incrivelmente tola para ela, mas ela não podia culpá-los, considerando que eles não tiveram uma experiência de outro mundo, literalmente, como o outro Victor, e recentemente interagiram o suficiente com o Victor atual para ver o quão anormal ele era. Shiva e Kali no mesmo nível que Victor. PFFT, por favor, eles eram muito inferiores em comparação a Victor. A diferença não era apenas ser forte ou não, era tudo o resto. Victor tinha uma facção mais forte. Esposas superpoderosas cujos mais fortes eram tão anormais quanto ele, deuses de vários panteões como seus subordinados, e ela mencionou os verdadeiros dragões, em termos de liderança, subordinados, potencial, influência e aparência. Todos os outros seres pareciam bastante inadequados. Por isso, quando ela refletiu sobre sua decisão de vender o panteão nórdico, percebeu que era de fato a melhor decisão que poderia tomar. Então, após vender o panteão, tudo o que lhe restava era se juntar ao ninho do dragão como mercenária vitalícia ou algo assim e desfrutar de paz. Houve um pequeno bônus, por algum motivo. Fenrir, Jormungandr, surpreendentemente, até mesmo o dragão do fim se deram muito bem com Victor, embora o dragão fosse compreensível. Afinal, Victor era o progenitor dos dragões de sangue. Essencialmente, em status, ele era muito superior ao dragão ancião, Imperador Dragão. Ela teve um pensamento repentino, um título que ela achou bastante apropriado para Victor, um título que se juntaria à longa lista de títulos que outros seres além dele lhe deram. Pensando bem, porque esses seres gostam de dar títulos a deuses poderosos, pensou ela. Talvez seja uma forma de admirarem os fortes. Enquanto sua mente divagava dessa maneira, ela percebeu por que o Jormungandr gostava de Victor. Era porque seu irmão era uma cobra,
e Victor era essencialmente o progenitor de todos os répteis. Acordando para a realidade, ela continuou. Meus objetivos foram alcançados, e eu tomei tudo o que prometi ao Jim que tomaria. Eu queria minha vingança e consegui. O resto é só um extra. Então você já está satisfeito e agora só quer aproveitar os frutos da sua vingança, disse Violet enquanto, por um momento, olhava para Thor com uma expressão de desgosto devido à posição em que ele se encontrava. Ela sorriu gentilmente, indicando a todos que gostava da expressão de Violet em relação a Thor. Como um dragão, ela naturalmente respeitava muito a força, pois era seu instinto mais básico. Ver alguém perder seu status de poder só enchia de desdém. A vingança é um prato que deve ser saboreado lentamente, disse ela. Aposto que todos aqui concordam comigo nisso. Embora não se expressassem, os deuses concordavam internamente com ela. Afinal, todos os presentes, até mesmo Shiva, tiveram algum tipo de conflito em suas longas vidas, com exceção do Pai Celestial. É claro, ele não acreditava em vingança lenta e preferia acabar com tudo rápido e não se preocupar mais com isso. Ele não era tão sádico assim, entendo. Então, qual será o procedimento para os interessados em comprar o panteão? Perguntou Violet. Como eu disse inicialmente, ofereça-me tesouros, materiais divinos, qualquer coisa. Se eu achar que gosto, lhe darei as chaves do panteão nórdico. Então não é um leilão, mas sim uma troca de interesses, hein? Violet falou. Pode-se dizer que sim. Ela assentiu. O que Violet disse não estava exatamente errado, visto que ela já tinha tudo o que queria do panteão nórdico, e todos os materiais daquele lugar estavam devidamente armazenados em um local seguro, assim como os tesouros, que estavam em quantidades ridiculamente menores do que ela esperava. Era óbvio que a facção de Victor havia roubado alguns tesouros enquanto ela estava em guerra. Um fato que a deixou ainda mais irritada. Portanto, ela queria ser compensada. Os olhos de Violet brilharam levemente e, no momento seguinte, ela se moveu. Inconscientemente, todos os que não faziam parte da facção de Victor ficaram ligeiramente tensos com o movimento da mão de Violet. A mulher, incrivelmente ereta, numa postura de verdadeira dama, por algum motivo deixou todos tensos. Devia ser o fato de ela ser a esposa principal de Victor, pensaram erroneamente. Mal sabiam eles que era mais do que isso. Aqueles 2 meses não tinham passado em vão, e as esposas também haviam se desenvolvido em termos de divindade. Havia pouco que Victor pudesse fazer para ajudá-las além de nutrir suas almas. Afinal, divindade era uma jornada de autodescoberta. O que eles estavam sentindo agora era o início da divindade de Violet. Ordem esta era a divindade de Violet e, como todas as relacionadas a Victor, não era uma divindade comum, mas algo mais. Em vez de algo tão simples como ordem, ela tinha ordem e obsessão. Essas duas divindades simples representavam bem a mulher conhecida como Violeta. Afinal, ela era obsessiva o suficiente para fazer qualquer coisa pelo seu marido, até mesmo queimar o mundo por ele, mas, ao mesmo tempo, tinha ordem suficiente para não queimar aqueles próximos a ele. Como sua primeira esposa e imperatriz, ela precisava manter tudo em ordem para que seu marido a mimasse e sua obsessão fosse satisfeita. Essas duas divindades se entrelaçavam tão bem que era muito estranho. A ordem que deveria ser uma divindade que precisava manter o universo em equilíbrio foi alterada para algo que mantinha a existência de todos ao redor de Victor em uma ordem obsessiva e ao mesmo tempo caótica, conduzindo inconscientemente a divindade Yandere de Victor. A divindade Yandere de Victor estava alimentando a divindade obsessiva de Violet, e isso fazia com que os dois funcionassem incrivelmente bem juntos. Consequentemente, as esposas de Victor se tornaram ainda mais obsessivas do que antes. O que para todos os outros seria um grande problema, mas para Victor, foi muito bem-vindo. Novamente, esse aumento proporcional na obsessão poderia causar a ocorrência de vários conflitos, mas nada aconteceu ou mudou, e tudo estava caoticamente normal como sempre foi. Claro, grande parte desse fato se devia ao fato de Victor saber muito bem como mimar e satisfazer suas esposas, e ele sabia como puni-las quando elas ultrapassavam os limites, embora raramente precisasse fazer isso. Afinal, a decepção que sentiria pelas meninas era ainda mais assustadora para elas do que a punição que receberiam. Mulheres como Natasia, Agnes, Maria, Roberta, Afrodite e a própria Violet, que constantemente brigavam, sabiam muito bem quando não exagerar e causar briga grande o suficiente para que Victor as punisse, algo que elas começaram a buscar ativamente depois de experimentar a punição.
O surgimento de duas divindades dentro de Violeta naturalmente causou desconforto entre os deuses e, por causa disso, todos se sentiram estranhos momentaneamente. Eles sabiam que estavam sentindo uma divindade, mas não sabiam o que era, pois nunca tinham visto nada parecido, algo tão errado. Era como se alguém tivesse pegado um conceito como o amor puro e corrompido para se tornar algo maior que eles desconheciam. Violette fez um gesto como se estivesse pegando uma peça de xadrez com o dedo e, no momento seguinte, uma peça preta parecida com uma torre muito macabra apareceu em sua mão e ela colocou essa peça de torre na mesa. Todos os deuses olharam para aquela torre com expressões horrorizadas, pois a quantidade de divindades perigosas ali misturadas era muito perigosa. Alma, morte, fim, começos, vida, e eles podiam até sentir traços de guerra, destruição e tempo. Aquela peça parecida com uma peça de xadrez era um artefato divino do mais alto nível. E aquela mulher a tocou tão casualmente, até ela recuou diante daquele pedaço, mas o motivo era diferente. O motivo era que ela sentiu os vestígios do fim de seu irmão Fenrir. Havia também vestígios de um deus do fim desconhecido, provavelmente partes do corpo de Tifão. Aquele era o único deus do fim que ela não conhecia pessoalmente. Então foi para criar isso que Victor quis a ajuda do meu irmão, pensou ela. Eu lhe ofereço a Torre dos Pesadelos, um artefato de crescimento recém-criado por um dos nossos deuses da forja, Hefesto, e meu marido, Thanatos também estava envolvido na empreitada, assim como Fenrir e Tifão, mas essa informação era irrelevante agora. Os deuses olharam para Victor, que continuou sentado e sorrindo naturalmente, sabendo que aquele artefato tinha as mãos não apenas de Victor, mas também no deus Hefesto, o que o tornava tão desejável e único para todos. Os deuses não puderam deixar de sentir cobiça por ele. O simples fato de um artefato tão pequeno poder conter tantas divindades diferentes os fez questionar a sanidade de todos os antigos deuses presentes. Até o próprio dono do limbo ficou surpreso, mas por um motivo diferente. Aquela torre é como um planeta, sua própria dimensão, onde ninguém pode morrer, e se morrer, renasce sem problemas. Mesmo no processo de morte, sua alma seria nutrida para se tornar mais forte. Um lugar que existe em loop eterno. A criação à sua frente era digno o suficiente para ser chamada de criação de um artefato feito por primordiais, compondo conceitos que eles também guardavam em sua prisão. O conceito do loop eterno não era algo que ele imaginava ver fora de seu domínio. Mas o que mais o assustou um pouco foi que aquilo não fora feito por um primordial, mas por um deus. Torre dos Pesadelos? Artefato do crescimento? Perguntou ela. O que é isso? Como o nome sugere, é um dos nossos artefatos que usamos para treinamento. Essas palavras chamaram ainda mais a atenção de todos. Seria esse o segredo da força da facção dos vitoriosos? Esses pensamentos passaram pela cabeça de todos. Dentro desta torre, há um espaço em um ciclo eterno constante, onde você enfrentará os adversários e as feras mais desafiadoras derrotadas pelo meu marido. Um lugar criado para treinamento, onde, mesmo que você morra aqui, tudo o que acontecerá é você ser revivido e sua alma ser nutrida. Você não apenas ganhará a experiência de luta, mas também uma possível iluminação divina. E, claro, com a atualização recente, a escala de tempo dentro da torre é de 1000 anos lá dentro para 7 dias aqui fora. Este é um artefato pessoal que minha família e eu usamos para treinamento. As palavras levaram 10 segundos inteiros para serem absorvidas por esses poderosos deuses. Eles ficaram tão chocados com a existência de tal artefato que literalmente não tiveram reação. De repente, a compreensão atingiu todos e, se o que a Imperatriz disse fosse verdade, o artefato na mesa tinha um valor imensurável. Era algo semelhante a uma bomba nuclear para os países, algo que mudou completamente o jogo de poder. Os olhos gananciosos dos deuses se voltaram para o artefato, e até mesmo o próprio Shiva não estava isento disso. Se ele tivesse o artefato em mãos, não seria exagero dizer que poderia resolver os problemas de força da facção. O Pai Celestial olhou para o artefato, que poderia ser descrito como uma criação ainda maior do que aquela feita por um Deus Criador, e então olhou para Victor. Ao contrário de todos os outros, ele não se concentrou no artefato em si, mas na pessoa responsável por sua criação. Preciso, de alguma forma, casar Ariel ou outros anjos com ele o mais rápido possível. Estar ao lado de Victor foi simplesmente decisivo. A razão pela qual ele não estava ganancioso pelo artefato era porque ele se concentrou nas palavras ditas por Violette. Atualização recente. Essas palavras significavam apenas uma coisa: esta torre poderia ser melhorada no futuro.
transformando-se em uma versão ainda mais forte do que esta. O Pai Celestial olhou para Amaterasu e Aruna, vendo a falta de reação deles, o que significava apenas que eles já sabiam. Era a prova dos pensamentos anteriores do Pai Celestial. Ter suas filhas como esposas de Victor era o maior benefício para ele. O que você acha? Perguntou Violette com um sorriso gentil, aparentemente alheia à reação dos deuses, o que ela não era. Afinal, tudo aquilo foi planejado. Os deuses se controlaram para não revirar os olhos. Um artefato muito útil. Isso poderia literalmente mudar o jogo inteiro. Uma ferramenta tão poderosa. Este é um artefato muito útil. Os deuses se controlaram para não revirar os olhos. Um artefato muito útil. Isso poderia literalmente mudar o jogo inteiro. Uma ferramenta tão poderosa, mas infelizmente, não estou interessada. Ela falou com incrível dificuldade, como se não estivesse interessada. Droga, se não fosse pelas instruções do Victor, eu teria aceitado. Ela rosnou internamente. Entendo. É uma pena. Então. HMM. Violette pegou o artefato, e ele desapareceu. No momento seguinte, ela recuperou uma grande nave espacial de ficção científica e a colocou sobre a mesa. Nave continental estratégica, Shiruime, minha nave pessoal, equipada com as últimas atualizações da nossa facção, capaz de viajar pela vastidão do espaço, permanecendo totalmente autossustentável. E equipada com um canhão capaz de desintegrar um planeta inteiro em poeira cósmica com apenas um toque de botão. O núcleo é feito de uma estrela amarela, o que lhe concede energia infinita, uma maravilha tecnológica que mistura runas e ciência. O que você acha? Violette perguntou com um sorriso. Mais uma vez, toda a reunião ficou em silêncio diante das palavras ultrajantes de Violette. Victor riu interiormente da expressão de todos. Minha amada esposa não brinca. Para ser sincero, o próprio Victor ficou chocado quando Veonor apresentou o primeiro protótipo desta nave, sem esperar que ela funcionasse tão rápido. Mas ele deveria ter esperado que, afinal, ela pudesse controlar a tecnologia. Sendo uma tecnomante, ela podia literalmente construir várias naves com um aceno de mão. Capítulo 969. Deuses gostam de títulos extravagantes. Infelizmente, isso também não é algo que eu precise, disse ela com um sorriso quase vacilante. As pessoas ao redor interpretaram esse sorriso como se ela estivesse chocada com o que acabara de ouvir, algo que claramente os chocou também, então não pensaram muito na expressão da garota. Afinal, estavam ocupados demais olhando para a nave espacial em miniaturas sobre a mesa, que parecia ter saído de um filme de ficção científica, e imagine a surpresa deles ao verem que o navio inteiro era um artefato divino. Eles conseguiam entender uma torre ou algo parecido, afinal, era uma construção que podia ser encantada e, com alguns poderes, podia ser encolhida. Os deuses reis reunidos ali sabiam que o Gremori, um dos demônios dos 72 pilares, tinha esse tipo de poder, então não era inédito, mas, uma nave espacial maldita. Uma nave espacial ainda por cima. Uma nave com o poder de aniquilar um planeta. O que é isso? Será que eles mudaram da fantasia para a ficção científica e não perceberam, em primeiro lugar, porque a facção desse homem era tão competente? Quem estava inventando essas tecnologias do nada? Havia tantas incógnitas que, francamente, estavam deixando todo mundo louco. E sabe qual é a pior parte? Eles não podiam fazer nada se o próprio Victor não quisesse dizer nada. Kali. Essa mulher que continua visitando esse homem deveria pelo menos ter descoberto alguma coisa, mas ela continua meditando e não se importando com nada. Indra reclamou internamente ao se lembrar de Kali, que parecia ser bastante íntima do círculo íntimo de Victor, mas essa mulher era completamente inútil. As informações que Kali contou a Shiva, e mais tarde foram contadas a Indra, eram totalmente inúteis porque a própria mulher continuou meditando e não tentou obter nenhuma informação, sem mencionar que ele não podia exigir nada de Kali, ou a mulher o mataria apenas com seu sopro. A única razão pela qual ela contou alguma coisa a Shiva foi porque ele pediu educadamente, e como eles eram amigos, ela contou a ele. Todas as informações que ela deu foram algo como: a família de Victor era muito gentil, e ela estava aprendendo muito, mas nada muito relevante foi dito. Ela também não podia dizer nada porque Victor não deixou pontas soltas. Violette estreitou os olhos levemente enquanto seus olhos dracônicos violetas brilhavam com uma luz perigosa que honestamente causou um arrepio na espinha de ela. Mesmo sabendo do plano e claramente o seguindo, ainda era desconfortável receber aquele olhar de Violette.
Aqueles olhos violetas a lembravam muito do homem ao seu lado agora. Entendo. Você é um cliente bastante exigente, hein? Violette graciosamente pegou o navio da mesa, e no instante seguinte, o navio desapareceu. Você nem aceitou a maior obra-prima feita pela nossa facção, que foi um presente para mim. Ela estremeceu com essas palavras. Desta vez, ela agia completamente como se tivesse ofendido Violette, que gentilmente ofereceu tantos itens incríveis para o panteão nórdico, uma atitude que não surpreendeu a todos os presentes, considerando os itens oferecidos em troca das terras do panteão nórdico. Honestamente, os outros deuses, até mesmo o Pai Celestial, queriam oferecer algo, mas eles não fizeram nada. A razão para isso é que as coisas que Violette estava oferecendo eram muito mais valiosas do que qualquer coisa que eles tivessem. Pelo caos primordial, Indra e o deus rei celta teriam vendido qualquer coisa em seu panteão só por aquela torre. Suas esposas estavam incluídas nessa oferta, pois sabiam claramente que aquelas malditas mulheres aceitariam o acordo com um sorriso relutante. Não é como se elas ficassem felizes em serem vendidas para o homem mais bonito que existe, certo? Elas certamente odiariam essa situação. Acho que o que você quer é algo mais específico, como recursos. Querida, posso usar isso, vá em frente. Você tem controle sobre tudo o que deseja. Muito bem. Violette assentiu, e no instante seguinte o outro item apareceu na mão de Violette. Desta vez, não era uma torre, nem mesmo uma nave espacial, mas uma simples semente verde. Uma semente que continha muita vitalidade. Esta aqui é uma semente de uma árvore do mundo. O que? Impossível. Desta vez, ninguém conseguiu ficar em silêncio. Até o próprio dono do limbo reagiu a essas palavras. Esta semente contém uma quantidade enorme de energia positiva e negativa. É verdade. O Pai Celestial engoliu em seco. Isso. Como você conseguiu isso, Victor? Shiva não pôde deixar de perguntar. Ao ouvir as palavras dos dois deuses de mais alta patente depois de Victor, uma reação em cadeia se espalhou. Pura descrença estava estampada no rosto de todos. Discretamente, eles olharam para o dono do limbo para avaliar sua reação. Afinal, a semente nas mãos de Violette era algo que interferia diretamente no domínio do primordial, a árvore universal. Quando viram o rosto chocado do dono do limbo mudar imediatamente para um rosto muito sério, eles confirmaram que as palavras ditas pela esposa de Victor eram realmente genuínas. Aquilo era uma semente de uma árvore do mundo, algo capaz de terraformar um planeta inteiro. Foi naquele momento que algo fez sentido na mente de todos. Uma torre capaz de formar soldados competentes em um curto período de tempo. Uma torre que proporcionasse experiência de vida e morte a esses soldados sem a necessidade de gastar muito tempo ou recursos. Uma nave espacial continental autossustentável. E a semente de uma árvore do mundo. Victor. Este homem. Não, este monstro, já tinha poder militar suficiente para terraformar outros planetas. Enquanto eles lutavam com espadas e escudos, ele já estava criando naves e explorando o espaço. Isso era ridículo. Após essa revelação, todos os deuses que conspiravam e formavam alianças secretas por medo de Victor ficaram ainda mais aterrorizados. Tudo por um único motivo. A força conhecida como Victory the Blood era simplesmente uma força imparável da natureza, e eles não conseguiam impedir seu progresso nem sequer tentar compreendê-la. Só podiam aceitá-la. Dentro deste setor, Victor havia se tornado uma existência absoluta, e para que esse status mudasse ou fosse abalado, eles teriam que entrar em um setor de nível superior, onde havia vários seres que possuíam tecnologias, poderes e influências como Victor agora. Talvez então eles pudessem ter uma chance de ganhar alguma coisa e não apenas desejar ter o que o vizinho tinha. Sou casado com duas árvores do mundo, respondeu Victor com essas palavras simples, como se explicasse tudo. Palavras que deixaram todos catatônicos por vários segundos, de novo, com os ouvidos zumbindo como se estivessem sob o efeito de uma granada de luz. E você? É casado com duas árvores do mundo? Perguntou o Pai Celestial. Sim. Algum problema? Victor pareceu confuso. Primeiramente, esse não é o problema. Quero saber como isso é possível. Gritou ele internamente. Nunca em toda a sua existência ouvira tamanha bobagem. E para piorar a situação, nem conseguia dizer se era bobagem ou não, porque, pelo que sabia sobre Victor, ele não mentiria sobre suas esposas. Problema? Não há problemas. Na verdade, o problema nunca existiu. Problemas? Não, nenhum aqui. Qual era o problema mesmo?
O Pai Celestial repetiu essas palavras por vários minutos, pois parecia completamente destruído. Primeiramente, esse não é o problema. Quero saber como isso é possível. Gritou ele internamente. Nunca em toda a sua existência ouvira tamanha bobagem, e para piorar a situação, nem conseguia dizer se era bobagem ou não, porque, pelo que sabia sobre Victor, ele não mentiria sobre suas esposas. Ele olhou para a semente na mão de Violette e pensou, não me diga que é sua filha ou algo assim. Seus pensamentos estavam indo para lugares que ele jamais imaginou que consideraria em sua existência. Quer dizer, alguém tinha que entender o lado dele. Afinal, as verdadeiras formas da árvore do mundo eram. Bem, uma árvore. Como se faz isso com uma árvore? É mesmo possível, ingenuamente. O Pai Celestial ainda estava de alguma forma surpreso com a criatividade dos deuses em cometer atos obscenos. Mesmo com o próprio Zeus sendo um exemplo perfeito, tendo-lhe uma vez se transformado em chuva para engravidar uma mulher, em defesa do Pai Celestial, ele nunca precisou pensar nisso. Afinal, seu status como a divindade mais forte em seu panteão era inalterável, e ele precisava se concentrar mais em suas criações e nos problemas de seu próprio panteão, e não é como se ele não soubesse disso. Sua curiosidade genuína vinha do fato de que as árvores do mundo não podiam ter algo como filhos, certo? Ao contrário dos seres normais, elas não tinham um processo reprodutivo. Afinal, elas foram criadas para sustentar um planeta, não para gerar filhos. O dono do limbo, que observava tudo, apenas parecia sério enquanto se esforçava para não rir. Essa semente nada mais é do que a energia negativa de Victor tomando forma. Não é uma semente verdadeira de uma árvore do mundo. Em primeiro lugar, não existe semente de uma árvore do mundo. Quando meu amigo quer começar a vida em um novo planeta, ele coloca sua essência lá diretamente, que dá à luz suas filhas, como um ser antigo que existia desde o início dos tempos. Ele compreendeu imediatamente as intenções de Victor e, por isso, manteve uma expressão séria, fazendo o possível para não rir. Seu plano era tão astuto e sorrateiro que até o surpreendeu, e as reações dos deuses foram hilárias. Para sua surpresa, não preciso explicar o que isso faz, certo? Então, você quer? Infelizmente, eu não quero. Ela falou com grande dificuldade, como se tivesse medo de ofender Violette. Os deuses ao redor tiveram vontade de puxar os cabelos. Mulher? O que você quer, raios? Eles estavam frustrados com ela por recusar itens tão incríveis e, ao mesmo tempo, invejosos por ela ter recebido tantas coisas boas. Se estivessem no lugar dela, poderia muito bem ter conseguido alguns desses itens. Ela, vendo a expressão dos deuses, sentiu-se injustificada. Eu também quero aceitar. Ok? Mas não posso. Violette pegou a semente e a fez desaparecer, provocando suspiros em todos os deuses presentes. Honestamente, eles não tinham certeza se conseguiriam conter sua ganância e, por um momento, quase se esqueceram das consequências de suas ações ao tentarem seguir sua ganância. Você é uma cliente muito difícil. Violette estreitou os olhos, um pouco perigosamente, mas então deixou de lado esses sentimentos. Mas eu não posso fazer nada. Infelizmente, nossa facção não tem mais itens de alto valor para trocar pelas terras de um panteão. Ela suspirou, decepcionada. Senhores, deixo a negociação com vocês agora, ela disse enquanto se recostava na cadeira, tornando-se parte do elegante cenário. Os outros deuses se entreolharam e, por um momento, não sabiam o que fazer. Negociação? Que negociação? Onde e quando? Para começar, eles realmente tinham itens de alto valor para serem trocados por um panteão inteiro. Se fosse antes de Violette apresentar aqueles itens absurdos, eles poderiam pensar em algo e tentar enganar a deusa ela com itens não muito significativos. Mas, tudo isso foi jogado pela janela quando a Imperatriz apresentou seus itens, estabelecendo assim um padrão muito alto para as terras. Portanto, a menos que jogassem fora os itens mais preciosos de seu panteão, era impossível atingir esse objetivo absurdo. Violette e Victor sorriram levemente ao ver as expressões dos deuses, um sorriso que era semelhante. Eles conseguiam ver de longe o raciocínio dos deuses, algo que eles haviam orquestrado para fazer toda aquela farsa acontecer. Toda essa reunião tinha vários objetivos ocultos, e a maioria deles foi alcançada com a pequena negociação entre ela e Violette. O primeiro era, sem dúvida, mostrar o poder da facção deles. Um gesto que dizia, olhem para nós, em menos de 2 meses, criamos isso. Literalmente, eles colocaram as armas nucleares na mesa e disseram, sou imparável. O segundo objetivo também era claro,
Eles queriam apresentar seu novo título de Deus Imperador de Victor e Violeta como sua imperatriz, indicando que a sua facção estava caminhando em direção à evolução e que Violeta tinha autoridade para falar por ele, se necessário. Embora não se apresentassem como deuses imperadores, sabiam que, quando a reunião terminasse, ele seria chamado assim. Afinal, o título de Caos parecia ser algo que eles inconscientemente evitavam. Portanto, tal título seria imposto apenas ao próprio Victor, como Deus Dragão do Caos, e eles o chamariam de Deus Imperador por causa da maneira como sua facção estava crescendo. A terceira era, claro, roubar dos panteões. Como fariam isso? Inflacionando os preços desde o início e estabelecendo um padrão para que retirassem seus itens mais valiosos, que seriam usados para comprar e receber terras inúteis, as quais, apesar de conterem alguns materiais divinos, eram apenas materiais padrão existentes em todos os panteões. Todos os materiais raros que só existiam no panteão nórdico já haviam sido completamente retirados de lá. Mas apesar desse engano, a autoridade obtida como Deus-Rei do panteão nórdico e governante do submundo nórdico era real. Isso não era mentira, mas tais autoridades não significavam nada para Victor ou ela atualmente. Victor já tinha essas coisas, e ela não queria passar por esse problema. Ela só queria ser livre agora. Essa era efetivamente uma estratégia para matar 3 coelhos com uma cajadada só, e ainda tinha o bônus de que Victor estava gostando muito de ver as expressões de todos. Antes dos lances começarem, Shiva olhou para Victor e perguntou: "Você realmente não vai lutar por isso, Victor? As decisões da minha esposa são minhas decisões. Se ela decidiu não insistir no assunto, eu também não vou insistir", disse Victor cordialmente. Amaterasu e Aruna fizeram beicinho ao ouvir essas palavras. Eles sabiam do plano, mas isso não significava que não estivessem com ciúmes. Shiva sentiu e olhou para Violeta. "Senhora Violeta, poderia gentilmente nos dizer por que recuou, Você não sabe meus motivos, mas já que pediu tão gentilmente, e meu marido gosta muito de você, vou satisfazer sua curiosidade. A resposta à sua pergunta é: não precisamos de mais terras. Como sabe, temos 2 panteões inteiros para usar, o panteão grego e o panteão egípcio. Tudo o que eu queria com esta transação era a autoridade recebida por ser o dono da dimensão e o governante. Mas, como Ladiela recusou minhas generosas ofertas, não tenho motivo nem vontade de continuar oferecendo nada. Afinal, a autoridade que eu ganharia naquele lugar seria apenas um bônus. Não é algo que mudaria muita coisa." Os deuses se contorceram internamente com as palavras de Violette, pois ela tratava a autoridade do governante e o governante de um panteão inteiro como algo que ela poderia comprar no shopping. Era apenas algo bonito que ela desejava, e ela tentou negociar um preço com a vendedora. Mas como ela era mesquinha e recusou várias ofertas muito boas, ela não teve ânimo para continuar e desistiu. A autoridade não lhe importava muito, e ela simplesmente a queria porque queria. Era a mesma sensação de ver algo bonito e comprá-lo impulsivamente. Essa era a importância que Violette atribuía a um panteão inteiro. Ao perceberem isso, os deuses ficaram internamente indignados, mas, ao mesmo tempo, compreenderam que aquela mulher era a imperatriz de Victor, um dos seres mais influentes. Era a mesma mulher que casualmente retirava itens ultrajantes como se não fossem nada, o que, em poucas palavras, significava: ela era podre de rica, com recursos que ninguém mais possuía, e por causa disso, seus sentidos estavam completamente destruídos. Ela tratava uma dimensão inteira, que poderia dar vida a um panteão de deuses inteiro, como algo que ela compraria no mercado. Era absurdo, uma linha de pensamento estranha até mesmo para os deuses. Mas era compreensível. Considerando quem era seu marido e que tipo de absurdos ele era capaz de fazer, neste momento, o título de líder da facção mais rica foi adicionado à longa lista de títulos de Victor. Esses deuses realmente gostavam de títulos extravagantes, não é mesmo? Capítulo 970. Um jogo jogado por 2. A reunião caiu em um sutil estado de silêncio, e os deuses presentes ali, que não estavam diretamente relacionados a Victor, começaram a ponderar o que fazer. Alguns deuses como Indra pensaram em atacar ela e tomar seu panteão para si sem querer gastar nenhum recurso valioso no processo. Afinal, eles tinham Shiva e Kali. Mesmo com 3 bestas do fim, eles de alguma forma conseguiriam vencer, certo? Esse pensamento incrivelmente tolo foi imediatamente interrompido quando ele se lembrou de que Shiva e Kali eram seres autônomos. Eles dificilmente seguiam regras, especialmente as dele, sem mencionar que havia um acordo de não agressão assinado por todos os presentes.
E se Indra quebrasse esse acordo, não só ele sofreria as consequências, mas sua facção também. Indra pode ser tolo na maior parte do tempo e propenso a pensamentos impulsivos, mas não é estúpido. Estar em sua posição por tanto tempo lhe deu várias perspectivas sobre as coisas, embora a autoridade de sua posição seja constantemente minada por Shiva, algo que ele ressente profundamente. Afinal, ele é o Deus-Rei, os deuses que deveriam ouvi-lo. Não Shiva. Infelizmente, ele era fraco demais para isso, por isso, a liderança de seu panteão é dividida entre ele e Shiva. Shiva, sendo aquele com a voz mais alta e o mais respeitado, afinal, é o mais forte. A situação de Indra não era incomum. Os panteões frequentemente tinham figuras de poder que nem mesmo os deuses ousavam provocar. No caso dos gregos, os primordiais, Nix, Erebu, Tártaro e Gaia eram seres que nem mesmo Zeus ousava provocar. No caso de Indra, Shiva e Kali eram aqueles que ele não ousava provocar. O tempo de silêncio chegou ao fim e os panteões começaram a fazer suas ofertas. Embora internamente alguns estivessem muito chateados e não quisessem negociar, sabiam que não tinham escolha, e a oportunidade de ganhar mais autoridade era algo que ninguém presente rejeitaria, a menos, é claro, que você fosse alguém como Victor, que pudesse literalmente criar recursos com um pensamento. Eles eram a facção mais rica por um motivo, podiam criá-los, e, ao contrário de alguns seres que têm essa capacidade e não abusam por uma bobagem chamada não destruir a economia global, Victor não se importava com nada disso. Para ele, o que mais importava era sua família. O primeiro a fazer sua oferta foi Sucellus, o rei dos deuses do panteão celta. Ou melhor, a ausência de sua oferta. Não tenho nada que possa interessar a Ladiela, portanto, abstenho-me de negociar. Sucellus mentiu com a mesma facilidade com que respirava. Ele realmente possuía algo de valor, algo deixado por um primordial de seu panteão, mas não o revelaria. Mesmo que a oportunidade de ganhar mais autoridade fosse boa, ele não arriscaria dessa forma. Principalmente porque, se revelasse esse item, a ganância dos deuses seria traída, e como atualmente ele é o mais fraco do panteão, precisa jogar suas cartas corretamente. Ela não se importou com as palavras de Sucellus, ela apenas olhou para o Pai Celestial, Shiva, Amaterasu e Aruna. Ela ignorou Indra completamente por um motivo óbvio que todos aqui sabem. Um ato que deixou Indra ainda mais irritado, com veias saltando na cabeça. Felizmente, ele sabia que não deveria explodir ali, ou as coisas ficariam feias para ele. Não me importo com terras idiotas, estou muito feliz com meu marido. Amaterasu abraçou Victor furtivamente enquanto sorria. Ah! Sim, eles haviam se esquecido desse fato. A rainha deusa do panteão shintoísta já havia conquistado o maior prêmio ao se tornar esposa de Victor. Naturalmente, sendo sua esposa, era óbvio que o homem apoiaria. Um apoio que não poderia deixar de deixar Indra um pouco ciumento. Se ele fosse uma mulher, ele poderia encantar o dragão e ganharia tanto apoio que até ele seria capaz de lidar com Shiva e Kali. Os pensamentos de Indra fariam qualquer mortal estremecer, mas não os deuses. Afinal, rótulos não os impedem de forma alguma. E muitos deles são bissexuais por natureza, o que é compreensível considerando que vivem há milhares de anos. Um bom exemplo disso foi a própria Afrodite, que gostava tanto de homens quanto de mulheres, mas concentrou sua atenção nos homens depois de encontrar Adonis e, mais tarde, seu verdadeiro amor, Victor, a quem dedicou sua vida e seu corpo. Apesar de amar as esposas ao redor de Victor, esse amor era mais parecido com que irmãs amam umas às outras. Seu amor é mais obcecado por seu marido. Indra chegou a considerar por alguns instantes se tornar mulher, mas instintivamente não queria isso. Afinal, havia vivido a maior parte de sua existência como homem. Mudar agora seria estranho, embora não fosse contra a ideia se pudesse ganhar alguns benefícios. Coincidentemente, o mesmo pensamento passou pela mente do rei deus do panteão celta, mas sua intenção era deixar a irmã lidar com esse fardo. Embora ela fosse uma mulher casada, algo que não deteria o deus ambicioso. E daí se ela fosse casada, sentimentos eram passageiros, benefícios, eternos. Mas, novamente, ele não foi nessa direção. Pela simples razão de que Victor o assustava. Sim, ele não tinha vergonha de aceitar esse fato. A mera existência daquele homem o assustava. Ele contraria as regras de tudo que foi estabelecido no mundo. Não levou nem 1000 anos para que ele ascendesse em poder a existência que tem agora. Um fato que é honestamente assustador, considerando que ele está vivo há milhares de anos. O Pai Celestial, por outro lado, estava focado em outra coisa.
Ele observou secretamente a expressão da imperatriz, vendo agir normalmente enquanto Amaterasu abraçava Victor, provando a ele que sua família era bastante harmoniosa e que não havia conflitos que um harém normalmente teria. Essa visão o fez sentir interiormente, como esperado, o amor pode resolver a maioria dos problemas, pensou consigo mesmo, uma crença que quase se desfez com o tempo devido às coisas que enfrentou, como a traição de seus filhos e, consequentemente, as ações da humanidade. Mas ver um exemplo tão grandioso de amor à sua frente fortaleceu ainda mais essa crença. Apesar de pensar nisso, ele não era tolo o suficiente para acreditar que o amor não pode resolver certas coisas. Portanto, o poder era necessário, como sempre foi. A única razão pela qual seu panteão estava em relativa paz e livre da interferência de outros panteões era por causa dele. Ele era um deus primordial e, ao mesmo tempo, um deus da criação. Apesar de não ser um lutador e se considerar mais um artesão, seu poder não era de se menosprezar, considerando que ele também empunhava energia positiva como arma. Ele sabia muito bem que, se morresse, seu panteão poderia muito bem ruir devido à interferência de outros. Minha opinião é a mesma que a de Lady Amaterasu. Não preciso de mais terras, Aruna falou graciosamente. As posições das duas mulheres eram compreensíveis, então ninguém comentou sobre isso externamente. Elas simplesmente mantiveram seus pensamentos escondidos em suas mentes. Em seguida, a atenção de todos se voltou para Shiva, Indra e o Pai Celestial. Devido aos eventos recentes e por não ter recursos que possam satisfazê-la de ela, abstenho-me de negociar, disse ele. Francamente, embora não seja oficialmente um aliado de Victor, ele tem o grande privilégio de ser seu vizinho e, justamente por isso, sua posição é segura e confortável. Afinal, o panteão de Victor foi criado tomando as terras dos gregos como pilar, e sua dimensão pessoal onde seu mundo existia, um lugar que seres não relacionados a Victor não conheciam. Antes de Victor aparecer, os gregos, como seus vizinhos, eram uma grande fonte de preocupação para o Pai Celestial. Afinal, ele conhecia muito bem as tendências ávidas por poder dos gregos, mas agora que Victor assumiu, ele estava muito mais tranquilo. E ele também tinha um bom relacionamento com Victor, podia até chamá-la de amigo, o que Victor não negava. A situação era que o Pai Celestial não estava satisfeito apenas com isso, ele queria algo mais próximo, para ficar ainda mais satisfeito. Mais uma vez, a situação do Pai Celestial era muito compreensível, e ele era conhecido por ser um homem humilde. Ninguém presente ali pensou que ele faria uma oferta. Ele preferia muito mais sua paz do que se preocupar em ganhar mais autoridade. Portanto, a bola caiu no colo do panteão hindu. Ao ver Shiva e Indra em silêncio, ela entendeu que era hora de agir. Ela suspirou levemente e falou como se estivesse tomando uma decisão muito difícil. Sinceramente, ofereça qualquer coisa de alto valor e eu lhe entregarei o panteão. Eu realmente não quero ficar com essas terras. Essas palavras fizeram os olhos de Suseluz e do Pai Celestial escurecerem ligeiramente. Essa mulher só diz isso agora, depois de terem dito que não estavam interessados. Agora eles não podem mais voltar. Embora o Pai Celestial não estivesse realmente interessado, ainda era irritante ouvir isso. Mesmo que não estivesse interessado, ele deveria ter dito isso antes, certo? Assim, ele poderia ter tomado outras decisões. Shiva olhou para ela por alguns segundos em silêncio, como se tentasse avaliar sua reação. E tudo o que viu na mulher foi a relutância em deixar aquela reunião sem nenhum benefício. Ela é genuína. Ela realmente quer se livrar desse fardo. O que eu deveria oferecer? Shiva se perguntou. Novas terras não eram essenciais para ele agora, mas isso não significa que será o mesmo no futuro. Afinal, o setor está prestes a subir de nível, e neste novo setor com seres mais fortes. Talvez ele precise se mover para subjugar panteões mais fracos e aumentar o exército do seu panteão. O interesse de Shiva pelas terras do panteão nórdico não foi imediato, foi mais um investimento para o futuro. Algo que ninguém aqui parece levar em consideração, aparentemente interpretando o silêncio dos dois como indecisão. Ela suspirou novamente. Olha, eu entendo que o preço é alto, mas o valor é adequado. Lembre-se de que o setor está prestes a subir de nível. Quem sabe no futuro você precise de terras para acomodar novos subordinados ou deuses. Sem mencionar que, com mais autoridade, você terá o poder de negociar com os chefões do próximo setor. Capítulo 971. Um jogo jogado por dois. Essas palavras fizeram com que o Rei Deus do Panteão Celta e o Pai Celestial arregalassem os olhos.
Eles se esqueceram completamente desse fato. Eles só pensavam no presente e se esqueciam do futuro. Infelizmente, não podiam recuar agora que haviam dito suas palavras, ou perderiam a credibilidade e seriam vistos como tolos por não considerarem algo tão básico quanto isso. Até mesmo o gentil Pai Celestial não estava isento de orgulho, afinal, como poderia não se orgulhar do que é? Ele é um grande criador. Indra estalou a língua internamente ao ouvir o silêncio de Shiva. Ele olhou para o homem com um olhar que dizia: o que você está esperando? Faça sua oferta. Pare de ficar em silêncio. Shiva suspirou internamente diante de Indra. Mais uma vez me pressionando. É por isso que o considero incapaz de governar. Quem colocou esse idiota no poder de novo? Apóstrofo. Ah, fui eu. Shiva sentiu vontade de dar um tapa na testa agora. De qualquer forma, ele precisava tomar uma decisão. Pensando no que oferecer, pensou em um objeto amaldiçoado que lhe causava um profundo desconforto, um objeto do qual ele queria se livrar o mais rápido possível. Shiva levantou a mão e, no momento seguinte, uma esfera negra que parecia um mini-sol negro com raios negros emanando ao redor dele como tentáculos apareceu. No momento em que isso apareceu, o lugar foi tomado por uma sensação muito desconfortável. Eles não sabiam por que se sentiam assim, eles apenas sentiam isso enquanto olhavam para aquela esfera negra. O cara do limbo estreitou os olhos levemente ao ver a esfera. O que isso está fazendo aqui? Era para estar nos setores superiores. Foi algo que me deparei, algo que carregava a essência da morte. Você é uma deusa da morte, certo? Acredito que isso vai te ajudar. Ela olhou para a esfera com olhos inquietos. Essência da morte. Quem esse idiota pensa que está enganando? Isso não tem nada a ver com a morte. Quando ela estava prestes a abrir a boca, ouviu a voz de Victor em sua cabeça. Pergunte se ele tem mais dessas esferas. Demonstre interesse genuíno. Pelo canto do olho, ela olhou para a expressão de Victor e viu o homem com um olhar curioso observando a esfera. Seus olhos de dragão pareciam brilhar em violeta ocasionalmente. Seguindo as ordens de Victor, ela mudou seu olhar de desconforto para um olhar lento e interessado até que ela realmente demonstrou interesse ao aparentemente ver algo naquela esfera. Você tem mais dessas esferas, Senhor Shiva? Shiva ergueu uma sobrancelha para ela. Ele não esperava essa reação. Você sabe o que é isso? Não sei. Não faço ideia do que seja isso, pensou ela internamente, mas externamente, falou. Pode-se dizer que sim. Shiva olhou para ela com um leve choque. Vale ressaltar que ele é um deus muito antigo. Para ele, não saber de algo era muito raro, a menos que houvesse uma anomalia como Victor. Ele geralmente estava ciente da maioria das situações. Para ela, que era muito mais jovem que ele, saber disso era muito bom, não é? A opinião de Shiva sobre ela aumentou ligeiramente. Ela se remexeu internamente quando viu o olhar positivo que Shiva lhe lançava, como se ela fosse uma filha que tivesse feito algo bom. Aquele olhar a enojou. Shiva deve ter percebido isso porque seu rosto mudou de interesse para inexpressivo. Um deus antigo como ele era muito bom em ler as emoções de outros seres. Respondendo a sua pergunta, não tenho mais nenhuma dessas esferas. Acabei de encontrar esta por acaso. Entendo. Ela falou, e quando estava prestes a dizer algo novamente, ouviu a voz de Victor mais uma vez. Pergunte a ele onde ele encontrou essas esferas. Você pode me dizer onde encontrou essa esfera? Porque você precisa saber. Em vez de responder, Shiva perguntou de volta. Não sei. Por que você não responde logo a minha pergunta? Pare de complicar tudo. Ela estava ficando com dor de cabeça com essa interação. Por favor, responda a minha pergunta. Ela foi bastante cordial. Shiva assentiu e respondeu vagamente. Eu estava em uma jornada de autodescoberta quando encontrei essa esfera em um templo abandonado. Pergunte a ele há quanto tempo isso aconteceu. Há quanto tempo foi isso? HMM. 1 milhão de anos atrás? Pode ter sido mais, minha memória é um pouco vaga. Essas palavras fizeram a curiosidade de ela aumentar um pouco, e essa curiosidade aumentou ainda mais quando ela ouviu a voz de Victor, como esperado. É um objeto alienígena. Objeto alienígena? Então está relacionado a outros seres que vieram para o planeta. Ela pensou que não desconhecia as informações sobre seres que vieram de fora do planeta. Vampiros nobres e lobisomens eram exemplos perfeitos desses estrangeiros. Diga que, embora estudar um objeto alienígena possa ser interessante, isso não tem todo o valor de um panteão, considerando a importância deste último. Ela revirou os olhos internamente. Ela estava se sentindo como uma marionete de Victor agora. Por alguma razão, essa sensação não era ruim.
Especialmente quando ela sentia sua mente conectada em um nível tão profundo a de Victor, ela podia sentir seus sentimentos superficiais muito bem, e o amor obsessivo, avassalador e constante por suas esposas, um sentimento que ela invejava um pouco. Só um pouco. Embora estudar um objeto alienígena possa ser interessante, o fato de você não saber o que ele faz, com seus efeitos potencialmente nocivos ou até devastadores, faz com que esse objeto por si só não tenha o valor de um panteão, objeto alienígena, hein? Então você sabe o que é, mais ou menos, tenho teorias, mas nada exato, afinal, é algo de fora. Ela estava efetivamente falando bobagens com uma cara séria agora, justo. Shiva assentiu, ele tentou se livrar de um objeto inútil e tentar obter um panteão em troca, mas como a outra parte era mais esperta do que o esperado, ele decidiu ser justo, o que? Embora ele seja um Deus justo, isso não significa que ele não se aproveitará de uma situação se for conveniente. Esses seres não eram santos ou anjos sem vontade que seguiam as ordens de seu Criador, eram deuses, e se há algo que todos sabem ao interagir com deuses, é que seu humor era caprichoso. Shiva ergueu a mão, e um livro apareceu em sua mão, junto com duas essências. A essência de Indra, o livro pessoal de Indra sobre suas descobertas divinas, e minha essência da destruição com memórias das minhas descobertas. O quê? Indra ficou chocado, simplesmente pelo fato de aquele homem estar oferecendo algo que lhe pertencia. O olhar que Shiva lançou a Indra fez o homem ficar em silêncio. Seu olhar era bastante expressivo. Se eu vou perder algo, você também vai perder algo. Com tempo suficiente, você pode usar essas duas essências para treinar e, se for talentoso, poderá adquirir a divindade das tempestades e da destruição. Destruição era uma divindade do escopo negativo, ela como uma deusa relacionada ao lado negativo poderia aprender destruição com tempo suficiente, mas a tempestade era um mistério para Shiva, considerando que a tempestade veio de Indra, que era um deus do lado positivo, ele não sabia se ela seria capaz de aprender a tempestade e torná-la sua, tornando-se a tempestade do lado negativo. Conceitos elementares estão na área cinzenta da criação, afinal, eles podem ser sustentados tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo. Tudo depende da inclinação do anfitrião. A evidência desse fato seria o fogo de Amaterasu, que era um fogo divino derivado de sua divindade solar, e o fogo do inferno que o usou no passado. Embora ambos fossem do elemento fogo, suas características variavam de indivíduo para indivíduo. Recusar. Diga o seguinte: você está mais uma vez oferecendo algo que não posso usar a curto prazo e, para ser sincero, sua essência não tem valor para mim. Neste momento, invoque seu irmão, Jormungand. Eu recuso. O quê? Shiva não esperava essa recusa. Peço desculpas se o ofendi, Senhor Shiva, mas você só está me oferecendo coisas que podem ou não ser úteis. Quero coisas que sejam úteis a curto prazo. E, para ser sincera, sua essência não tem valor algum para mim. Ela bufou. Sons de cobra são ouvidos, e uma pequena cobra se enrola no pescoço de ela e olha para Shiva. Indra e os deuses perto dele estremeceram por alguns segundos quando viram o olhar do deus do fim. Eles podiam instintivamente sentir seu fim quando olhavam para aquela criatura. Todos ali tinham idade suficiente para saber que o veneno de Jormungand era extremamente mortal. Se você fosse banhado naquele veneno, toda a existência do ser seria apagada sem possibilidade de reencarnação. Assim como um humano pressiona a tecla delete no computador, eles simplesmente deixariam de existir. Indra olhou para o cara do limbo. Por que essa criatura está aqui? Isso não deveria ser permitido. Ele é o companheiro dela. Assim como eu permito que você traga companheiros, o mesmo acontecerá com ela como convidada. Ela não está quebrando as regras. Ele respondeu com uma expressão neutra. Indra apenas resmungou e não disse mais nada. Ele sabe que nada pode entrar neste lugar se o próprio primordial não permitir, mas ele não faz nada para ficar menos nervoso. O único alívio que ele tem é que ele sabe que o primordial não permitirá que a besta do fim tome nenhuma ação hostil. Meus irmãos são seres do fim, muito superiores à sua mera destruição, porque eu iria querer essa divindade. Meus irmãos são seres do fim, o conceito que pode apagar alguém da existência. Uma divindade muito superior à sua mera destruição. Porque eu iria querer algo tão inútil quanto isso? Ofereça outra coisa. Ela sorriu friamente para ele. Ela estava se divertindo muito mais do que esperava seguindo as instruções de Victor. Por que você não me oferece a essência primordial da loucura e do sonho que você roubou há milhares de anos quando visitou as terras de um certo panteão extinto? Momentaneamente surpresa ao ouvir o pedido de Victor,
Ela continuou, já que você não pode oferecer nada de útil, farei minha oferta. Eu sei, porque não me oferece a essência primordial do sonho e da loucura que você roubou do antigo panteão extinto. Os olhos de Shiva se estreitaram levemente diante do insulto de ela, e ainda mais diante de suas palavras. O poder da destruição cobriu seu corpo com um peso digno do Deus mais forte. Como você sabe disso? Isso importa. Ela falou com desdém enquanto o poder da morte cobria seu corpo para resistir à pressão de Shiva. Você. Senhores e senhoras. Vamos fazer sexo. Se sim, deixe-me participar da diversão também. O sorriso torto de Victor cobriu seu rosto. Num piscar de olhos, a realidade pareceu tremer e cintilar como uma TV antiga. Naquele momento todos viram a aparição de algo terrível, muito além da imaginação. Mas tão rapidamente quanto essa aparição surgiu, ela desapareceu no instante seguinte, fazendo todos pensarem que era apenas imaginação. Poucos sabiam que definitivamente não era a imaginação. O grau de perigo que Victor representava na mente dessas pessoas tinha acabado de aumentar ainda mais. Shiva estava entre eles. Essas palavras fizeram com que Shiva imediatamente retirasse seu poder, e ela logo depois. Uma luta não vai acontecer aqui. O cara do limbo falou em tom pesado. Hã? Nenhuma briga? Chato. Victor fez beicinho como se alguém tivesse cometido um crime contra ele. Uma expressão terrivelmente linda, fazendo com que todos os presentes se esforçassem ao máximo para não olhar para ele. Algo que não foi seguido por suas esposas e por ela, que o fitavam com olhares calorosos e obsessivos. Um olhar que ela não tinha a mínima consciência de estar lançando. Eles honestamente acharam atraente como ele passou de muito assustador para fofo no segundo seguinte. Foco, certo. Ela sai do seu estado e cora levemente por causa dos pensamentos que estava tendo naquele momento. Preciso terminar esse negócio o mais rápido possível e ficar o mais longe possível dele. E então, você aceita ou não? Em vez de aceitar ou negar, ele disse. Desde o começo, você estava atrás disso, hein? Por isso, você não aceitou as ofertas dos outros. Quem sabe? Ela apenas sorriu. Independentemente de eu estar atrás dessas essências ou não. Isso não muda o fato de que tenho um panteão inteiro em minhas mãos, e estou completamente disposto a abandoná-lo por essa essência. E já que você não está fazendo bom uso dessas essências, por que não os dá a mim, que posso usá-las em todo o seu poder? Coloque a essência do sonho e da loucura na mesa, assim como essa essência desconhecida, e eu aceitarei. Victor sorriu interiormente ao ver ela assumir o controle sem que ele dissesse mais nada. Ela entendeu perfeitamente minhas intenções. Honestamente, a essência desconhecida era um bônus que Victor não previu. Ele estava atrás do sonho e da loucura, duas divindades que lhe seriam muito úteis. Victor sabia há muito tempo que Shiva não era tão santo quanto todos o faziam parecer. Afinal, ele também era um deus, o deus mais forte até recentemente, e você não ganha esse título sem fazer nada contra os outros. Graças às memórias de Diablo, cujo demônio havia lido registros da visita gentil ao extinto panteão, o demônio tinha alguns poderes do deus da destruição.